Atos 11, 19 em diante. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas a Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender que o Espírito, que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por meio de Barnabé e de Saulo. Esse texto aqui é muito importante para nós cristãos. Vocês vejam que o começo do texto diz que e os que foram dispersos pela perseguição. Vocês viram o começo do coisa, fala que por causa da perseguição que houve, foram dispersos. E a própria perseguição já era um propósito de Deus. É estranho pensar nisso, né? Que a perseguição dos cristãos estava nos planos de Deus. Por quê? Porque por causa da perseguição eles foram dispersos. E aí, onde eles iam pregando o evangelho. Foi a maneira que Deus encontrou para que o evangelho fosse pregado. É estranho a gente pensar dessa maneira, né? Que para que o evangelho, para que Cristo fosse anunciado, precisou haver perseguição aos primeiros cristãos. A igreja primitiva começou a ser perseguida, e aí então, onde eles iam anunciando a Cristo. E algo que nós devemos ter em mente isso. O que parecia para eles ser algo terrível, que era ter que sair da sua terra, sair do seu contexto para ir em outro lugar, eles aproveitaram como chance de evangelizar. E hoje, a igreja do século 21, ela prega um evangelho totalmente oposto a esse, né? Você é só bênção, é só coisa boa. Gente, a igreja começou, e o nome de Cristo foi divulgado através da perseguição, através de dias ruins, através de coisas ruins com os cristãos. E hoje, nós estamos querendo o evangelho fácil. O evangelho nunca foi fácil, irmãos. O verdadeiro evangelho, ele não é fácil. E eles aproveitaram, ao invés deles ficarem com medo, eles foram anunciando o evangelho.
Olha a diferença dos primeiros cristãos para nós hoje. Hoje nós estamos com medo, como o pastor pregou no domingo, nós estamos com medo de evangelizar as pessoas do nosso trabalho. Ah, é porque, né, nossa, vai ficar chateado comigo se eu falar de Jesus. Ele é de outra religião. Para os nossos amigos, não, mas se eu falar de Jesus para os meus amigos, né, capaz de acabar a nossa amizade. Quer dizer, olha a mentalidade que está tendo hoje, que não há perseguição, mas nós não estamos divulgando o Evangelho. Porque a gente está cheio de preocupação com o que os outros vão pensar. E quando que a igreja primitiva, ela estava com risco de ser morta. E nunca deixou de pregar o Evangelho. Então, a diferença de um cristão verdadeiro. Mas o que eu quero salientar no estudo de hoje é que é o que diz no final do versículo 26, que diz: e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ser cristão implica em várias coisas, não somente numa mudança de religião. E aí a gente vai ver nesse contexto. Então, aqui em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E dali para cá, então, se tornou comum sermos chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Não só porque a pregação deles falava de Cristo, remetia a Cristo, mas porque o viver deles também refletia a Cristo. Ser cristão não é, como eu coloquei aqui, meramente uma mudança de religião. Ser cristão é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mente, é uma mudança de postura, e não simplesmente uma fala. Então, nós precisamos entender o que é ser cristão de verdade, porque parece que nos dias de hoje está meio estranho esse negócio de ser cristão. O cristão, ele precisa ser a diferença onde ele está. Afinal, diz que nós somos sal e luz. Se nós não somos a diferença no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de amizade, se as pessoas não veem Cristo em nós, ou se nós não refletimos Cristo na nossa vida, será que verdadeiramente podemos dizer que somos cristãos? Os discípulos aqui, eles não pediram para ser chamados de cristãos. Eles foram reconhecidos como cristãos. Porque a vida deles, o falar deles, refletia Cristo. Então, irmãos, há uma diferença em eu dizer que sou cristão e eu ser cristão de verdade. Muitas vezes nós estamos usando o nome de cristão, mas na realidade nós não somos cristãos. Nós não vivemos de acordo com quem reflete Cristo. Ser cristão é refletir Cristo. Será que a gente tem refletido Cristo na nossa vida? E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que devemos refletir os ensinamentos de Cristo. Quer dizer, não tem como falar de Jesus sem o conhecer profundamente. Vocês lembram por que Pedro, na hora que ele negou Jesus, o que eles falaram de Pedro lá? Você é um deles. Por que eles falaram, você é um deles? Porque você fala como ele. O que denunciou Pedro foi o jeito que ele falava.
refletia que ele era discípulo de Jesus. A maneira do que ele falava. Então, irmãos, será que a maneira com que a gente fala reflete de quem somos? A quem pertencemos? Porque hoje, principalmente hoje na internet, né? Se usa muito o nome de cristão e se usa muito o nome de Cristo. Mas são palavras vazias, não refletem a Cristo. São ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ensinamentos que não têm, às vezes, nem base bíblica para aquele ensinamento. Mas é em nome de Cristo. Mas não reflete Cristo. Não reflete Cristo. Então, aquilo que nós falamos de Cristo, primeiro, deve estar aqui. Tem que ter essa base bíblica. Porque senão, eu não posso colocar Cristo no meio da história. E os discípulos, eles refletiam os ensinamentos de Cristo. Eles falavam daquilo que Cristo falava, por isso que eles foram reconhecidos como cristãos. E hoje em dia está difícil, porque nós vemos muita coisa no nome de Cristo, mas que de Cristo mesmo não tem nada. O Evangelho não é mais o Evangelho conquistado muitas vezes com dificuldades, como foi para os discípulos. Na perseguição a igreja cresceu. E hoje em dia o Evangelho é um Evangelho de facilidades. Esses coach aí estão estragando o Evangelho. Em nome de Deus, falando coisas que não tem na Bíblia, não tem base bíblica. E quanta gente que está seguindo eles. E aí entra o que Jesus falou, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas erram porque e aceitam essas coisas, por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Então, para a gente falar de Jesus, primeiro a gente tem que conhecer Jesus. Os discípulos, eles falavam de Jesus porque eles conheciam Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles tiveram intimidade com Jesus. Então, eles podiam falar desse Jesus porque eram íntimos desse Jesus. Então, não há como a gente falar de Jesus sem o conhecer. E, infelizmente, nós estamos pegando as coisas prontas na internet de pessoas, em nome de Cristo, falando tanta heresia, tanta coisa, tanta bobeira, meu Deus do céu. Mas é bonito quando a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, ouvindo doutrinas de demônio, ouvindo, né, tinham comichões no ouvido, só ouviam aquilo que agradava. É isso, é o que nós estamos vendo hoje. O David Leonardo, gente, cada vez mais ele só fala besteira. É muita heresia junto de uma pessoa só. Mas o que tem de seguidor é uma heresia atrás da outra que ele fala. Só que o que ele fala é bom de ouvir. É gostoso de ouvir. Esses dias ele falou que se você viu alguma coisa, gostou, tocou, que Deus jamais ia deixar você sentir o gostinho de alguma coisa se não fosse para você ter. Tipo, você tem um sonho, isso é gostoso da gente ouvir, mas é o que a Bíblia diz? Isso não tem base bíblica, irmãos. Deus deixou Eva ver a fruta. Deus deixou Eva até tocar na fruta, mas não era para ela comer. Isso quer dizer que tem muitas coisas que vão estar ao nosso alcance, mas não são para nós, irmãos. Não são para nós. E aí ele vem com esse papinho bonitinho em nome de Cristo, usando Jesus aí na conversinha e todo mundo cai. Ah, não, por quê? E aí, quando não acontece, ninguém vai lá dizer, pô, David Leonardo, não, Deus não me deu,
Deus não sei o quê, e se revolta contra Deus. Sendo que Deus, irmãos, Ele só tem compromisso com o que está aqui, ó, na sua palavra. Ele não tem compromisso com a Margarete e o que ela fala. Se estiver fora da palavra o que eu falar, Ele não tem compromisso. Eu não posso chegar aqui e prometer algo que Deus não promete. Porque Deus não tem compromisso com algo que não esteja na sua palavra. Então, é o que a gente tem visto hoje, né? Pessoas usando o nome de Jesus, mas não refletindo Jesus. Elas não falam o que é o evangelho real, o verdadeiro. E aí, será que a gente pode dizer que são cristãos verdadeiramente? Podem se autodenominar cristãos se estão apenas usando o nome de Cristo, mas não estão fazendo realmente como Cristo ordenou que fizesse. Então, não tem como nós dizermos que somos cristãos se nós não tivermos um conhecimento íntimo e profundo com Cristo. Nós, infelizmente, irmãos, a igreja de hoje, ela está muito superficial na vida cristã. Muito superficial. Se vier uma perseguição hoje com a igreja, quantos ficarão de pé? Quantos não vão ceder? Já pensou? Você ter que deixar a sua casa, seus bens e fugir porque você é cristão? Quantos de nós aqui faríamos isso? E continuaríamos ainda dizendo que Jesus é bom e que Ele salva e pregando o Evangelho? Quantos de nós? Porque nós estamos acostumados com esse Evangelho superficial, com uma vida cristã superficial. Nós não conhecemos Jesus profundamente. E aí, nós não vamos suportar certas dificuldades. Infelizmente. E a igreja brasileira, ela está vivendo talvez a maior superficialidade espiritual da sua história. Porque é uma aberração atrás de outra aberração. Se a gente for ver na internet, Jesus amado. E Deus, apesar de sua longanimidade, Ele está começando a mostrar, né? Algumas igrejas aí grandes, está começando a aparecer o lado podre delas. Porque Deus, Ele é longânimo, mas Ele não deixa se escarnecer por muito tempo. Porque estão usando o nome dEle. No nome dEle estão fazendo coisas absurdas. Em nome de Jesus, tem carnaval nas igrejas? Quer dizer, você está usando um nome santo para algo profano. Será que Deus aceita? Será que realmente Deus aceita tudo isso? O fato de Deus não nos punir imediatamente tem feito muita gente achar que Deus aceita. Mas essa não é a realidade. Né? Essa não é a realidade. E, infelizmente, nós temos visto um cristianismo muito superficial. Esse cristianismo da prosperidade faz com que as pessoas hoje não queiram sofrer. Mas não queiram sofrer não é nem por causa do evangelho, elas não querem sofrer nem as agruras natural da vida. Que faz parte, que qualquer um passa por sofrimentos. Por exemplo, segundo a pastora Valnice Milhomens, o cristão não pode ficar doente. Então, esses dias passados, eu e a Magda, que ficamos dias doentes aí, na visão dela, está em pecado? Onde que está isso na Bíblia, irmãos? Cadê a base bíblica? O que Jesus disse? No mundo tereis aflições.
A doença é uma aflição, problema financeiro é aflição, dificuldade familiar é aflição. São aflições do cotidiano que fazem parte da nossa vida. Não tem nada a ver com pecar ou não pecar, tem a ver com as dificuldades naturais da vida. Aí falar que você não é cristão porque você ficou doente, você está em pecado porque você ficou doente, né? Então, se você tem um problema financeiro, você está em pecado, porque você não está. Uso muito aqui, porque Deus é dono da prata e do ouro. Ele é, mas Ele não prometeu riqueza para ninguém. Quem prometeu riqueza não foi Deus, não, irmãos, foi Satanás, cuidado. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, esse evangelho tem levado as pessoas a uma superficialidade cristã. Por quê? Bíblia não se conhece. As pessoas não conhecem a Bíblia. Elas conhecem alguns textos separados da Bíblia, mas conhecer a Bíblia, poucos cristãos de hoje conhecem a Bíblia. E como que eu vou conhecer Deus se eu não conheço a sua palavra? Deus se revela onde? Na sua palavra. Onde eu conheço Deus? Onde eu sei o que Deus quer, o que Deus não quer, o que é pecado, o que não é. Onde que eu sei tudo isso? Pela palavra. Então, eu preciso conhecer. Eu vou conhecer Deus quando eu conhecer a sua palavra. Aí eu vou entender de Deus. Por exemplo, você conhece uma pessoa em um dia? Às vezes leva até anos para a gente realmente conhecer alguém, né? Verdadeiramente. Então é isso. Para mim conhecer Deus, eu preciso me aprofundar. E isso leva tempo e dedicação. E oração. Estava falando quarta-feira com o irmão Rival, né? A igreja não ora mais. Nós ainda temos culto de oração aqui, mas a maioria das igrejas não tem mais culto de oração. Por quê que não tem mais? Porque ninguém ora. Então, ao invés de ensinar o povo a orar, se tirou o culto. E o que a gente não está vendo acontecer hoje? O derramar do Espírito Santo na igreja. A gente não vê. Por quê? Porque parou-se de orar, parou-se de clamar. Os dons só se manifestam na oração. Não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então, por quê? Porque a igreja deixou de orar. E eu falo, nós, não somos de fora. Nós aqui na quarta-feira, nós oramos no máximo, irmãos, dá 20 minutos. E isso porque a gente força um pouquinho para ao menos ficar 20 minutos de joelho dobrado. Mas tem gente que ora 5 minutos só. Já está sentando, já está indo tomar água. Que intimidade você vai ter com Deus? Como que você quer sentir, ouvir Deus falar com você? Como que você quer ser cheio do Espírito Santo? Em 5 minutos de oração. Não vai, irmãos. Não vai acontecer. Então, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Nós mudamos. O cristão de hoje mudou. Ele deixou de fazer o que Deus disse que é para fazer. Errais, por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras, é a palavra, e o poder de Deus, a oração. Então, mas eu oro e nada acontece. Será que você tem orado da maneira correta? Você tem chegado a Deus da maneira correta? Será que nós temos feito da maneira correta? Porque, irmãos, Deus disse que os sinais iam acompanhar. Então, é promessa de Deus. Se Deus disse, Ele não deixa de cumprir a parte dele. Mas como que os sinais vão acompanhar uma igreja fria?
uma igreja que não busca, uma igreja que não ora, uma igreja que não se levanta contra o pecado, contra as coisas erradas. Não há como. Não há como. Então, hoje a gente não vê muitos milagres que deveriam ser normal no meio cristão, que não acontecem, porque nós não estamos cheios do poder de Deus. Então, essa é uma das coisas. E aí eu volto à questão. Se nos dias de hoje, nós estivéssemos falando de Jesus, as pessoas que não conhecessem Jesus, iriam olhar para nós e dizer, eles são cristãos? Eles estão refletindo Cristo? Será que nós também seríamos chamados de cristãos hoje? Com este evangelho que estamos vendo, que estamos pregando? Será? É difícil pensar assim, porque hoje todo mundo conhece quem foi Jesus, diferente da época aqui em questão. Mas será que nós estamos refletindo verdadeiramente a Jesus? O outro ponto. Devemos viver como Cristo. Se o nosso cristianismo não mudou meus hábitos e a maneira de se portar, não sou cristão. Irmãos, se dizer cristão é passar por uma transformação. E não é uma transformação só exterior, no nosso jeito de se vestir. Não, é uma transformação que sai de dentro e reflete por fora. A minha maneira de falar, a minha maneira de agir, a minha maneira de viver, elas devem refletir Jesus. Se as pessoas não veem Jesus em mim sem eu falar que eu sou cristã, está errado alguma coisa no meu cristianismo, na minha conversão. Porque ser cristão é uma transformação, é uma renovação de mente, de postura. As pessoas, elas precisam ver em nós Cristo. E se eu não estou refletindo Cristo no meu dia a dia, porque aqui na igreja é fácil, estou falando fora da igreja, para quem não conhece Jesus, tem alguma coisa errada. Tem pessoas que falam assim, eu sou cristã, mas eu não perdoo. Desculpa, você não é cristão ainda. Porque se você entender o perdão que você recebeu de Jesus, você não vai negar a dar o perdão a ninguém. Então, você não entendeu do que você foi perdoado. Mas eu não perdoo, porque não sei o quê. Irmãos, Jesus não ficou separando, eu vou perdoar esse pecado e esse aqui não. Ele nos perdoou completamente de qualquer pecado que a gente tenha cometido. Feio, mais feio, horrível. Ele nos perdoou, irmãos. E aí, eu seleciono aquilo que eu perdoo, aquilo que eu não perdoo. Eu não vou com a cara de fulano. Não quero amizade com fulano. Você não entendeu o evangelho. Você não entendeu o evangelho, porque o evangelho diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não tem essa de eu não vou com a cara de alguém. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Viva uma vida diferente das do demais. O mundo é seletivo. A igreja nunca foi e nunca deve ser seletiva. Mas, infelizmente, a igreja do século 21 é seletiva, né? Esses dias eu estava vendo uma mega igreja aí que tem a área VIP.
Vocês já viram a área VIP? É chique a área VIP da igreja lá, hein? Nossa vida. Pensa num negócio chique. Olha, eu acho que tem que ter muito dinheiro para participar daquela área VIP lá. Mas, cadê? A Bíblia diz que a acepção de pessoa é pecado. Como é que eu posso fazer uma área VIP aqui na igreja? Né? Irmãos, ser cristão não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia diz assim, ó, na parábola se vier um rico, entrar um rico na hora do culto, e você estender tapete vermelho para ele, pôr ele sentado ali, e entrar um mendigo, e você pôr lá atrás, ou deixar lá fora, para não... Está errado. É acepção de pessoas. Jesus morreu pelo rico, morreu pelo mendigo. Então, assim, irmãos, olha como o cristianismo, os que se dizem cristãos hoje estão separando a área VIP da igreja, fazendo separação entre as pessoas. O que vai acontecer nessa igreja? Automaticamente. O pessoal da área VIP não vai querer se misturar com o pessoal que não é da área VIP. É automático isso. Faz parte da nossa carnalidade. Não é verdade? Faz parte da nossa carnalidade. O que Satanás tentou Jesus? Com fama, com poder, com honras, não é? Porque nós, os humanos, gostamos disso, irmãos. Quem não gosta de um tapinha nas costas, de um afago? Se a gente falar que não gosta, é mentira, a gente gosta, faz parte da nossa natureza humana, a gente gosta. A gente gosta, e se a gente não se cuidar, a gente usando o nome de Cristo, a gente está agindo de uma maneira que não é a de Cristo. Porque Cristo, Ele não separou as pessoas por classe social para Ele atender, não. Ao contrário, Ele atendeu até aquelas que eram rejeitadas pela sociedade. Aquelas que eram escória da sociedade, Jesus foi lá ter com elas. Aí, como eu me digo cristão, não quero ter contato com você. Posso usar o nome de Cristo? Posso me dizer cristão agindo assim? Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada com me chamar cristão. Então, ser cristão é mais profundo, irmãos, do que só usar essa palavra. Eu sou cristão. Você é cristão? Mesmo? De verdade? Que o cristão verdadeiro, ele reflete Cristo. Tem muita gente que diz, eu sou assim, mas eu nasci assim, eu sou assim. Eu não vou mudar. Então, você não entendeu o Evangelho. Infelizmente. Porque nós fomos chamados para sermos do jeito de Cristo. E não o nosso. E Paulo foi o que melhor entendeu realmente isso. Quando ele diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo entendeu que agora, aquele Paulo lá do passado, acabou. O pastor até falou isso, né? Que ele era briguento. Gostava de uma briga. Gostava mesmo, irmãos. Pensa numa pessoa briguenta. Só que ele conheceu Jesus. E ele, diante de conhecer Jesus, se deparou. Eu estou errado. Eu estou errado. Eu preciso mudar. Mas eu sempre fui assim. E daí? Nova criatura, novo nascimento. Isso é ser cristão. Entendeu? É você nascer de novo. Quer dizer, o passado ficou para trás. O briguento, o fofoqueiro, sei lá o que você era,
ficou lá atrás. É o velho homem que deve morrer lá na água do batismo. Porque o novo homem se chama cristão e ele deve refletir a Cristo. Se ele usa o nome de cristão, ele deve refletir Cristo. No nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá, onde quer, nós devemos refletir a Cristo. As pessoas sabem que você é cristão e elas sabem por quê. Por causa do seu testemunho de vida ou porque você falou. Pedro, ele não queria ser reconhecido como cristão, porque Jesus estava sendo preso e aquela circunstância toda lá. Mas a maneira dele falar denunciou ele. Você é um deles, você fala igual. Tem como se esconder. O cristão verdadeiro, ele não tem como se esconder. A sua postura, o seu viver o denunciam. Ah, você é cristão, né? Então, eu gosto muito dar o exemplo da Taimara, porque eu sei que posso dar. Quando ela trabalhava no mercado, todo mundo lá do mercado, acontecia alguma coisa lá, porque a gente sabe, trabalhar com um monte de gente é complicado, né? Mas acontecia alguma coisa lá no açougue, a patroa dela falava assim, eu vou pedir para a Taimara, porque o que a Taimara falar é verdade, porque a Taimara não mente. Olha só, irmãos. A Taimara não colocou uma tarja lá, eu sou cristã. Ela viveu o cristianismo a ponto de todo mundo saber lá, a Taimara não mente. O que a Taimara falar é o que é. Irmãos, quanto cristão que se diz cristão hoje é mentiroso. Mente. E mente por coisa pouca ainda, não é nem por coisa grande, por coisinha pouca. Mente descaradamente no seu trabalho. Mente com seus amigos. Participa de piadas que vão contra o que Deus quer. Você está refletindo Cristo no seu viver? As pessoas estão vendo Cristo na sua vida? Se você usa o nome dele, você tem que refletir Ele. Será que as pessoas podem dizer isso da gente também? Ah, não. Que ela falar é verdade. Que ela falar é mesmo. Irmãos, nós estamos muito longe de sermos cristãos na essência da palavra. Por causa deste evangelho facilitado de hoje em dia, que nada mais é pecado, nada mais é errado. Tudo pode. E aí eu fico pensando, né? Que surpresa vai ser para muita gente quando chegar no inferno. Ué, mas o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Porque, gente, um evangelho que não há renúncia não é evangelho. Sempre houve renúncia. Jesus precisou renunciar à sua glória, se fazer homem e morrer na cruz. Por que que eu e você, que somos seus seguidores, vamos achar que nós não vamos passar por nada de sofrimento, nada de nada? Nós vamos passar também. Nós vamos passar. Irmãos, diz a história, né, não está na Bíblia, mas é o que diz a história, que Pedro, ele também foi crucificado, mas ele não quis ser crucificado como Jesus, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Não é que ele não se achava, ele aceitava a morte, ele aceitava ser morto também, mas ele não se achava digno de ser morto como Jesus foi. E nós hoje, se nós não conseguimos aquilo que a gente quer, que pediu para Deus ontem, já quer que Deus dê hoje,
Ah, pronto, já. Eu não vou mais na igreja. Irmãos, nós estamos num cristianismo que só quer que Deus dê coisa para nós, e que Deus dê. Mas nós não estamos vivendo como Cristo quer que a gente viva. Então, nós estamos sendo cristãos verdadeiramente? Devemos obedecer a Cristo. A obediência é o caminho do cristão. Aquele que não se submete a Cristo, não o conheceu com o coração. Irmãos, esse negócio de achar que você pode obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus só naquilo que você acha que deve, e não no total, sinto muito te dizer, você não é cristão de verdade. A obediência é total. Não existe obediência parcial. Ah, isso aqui tudo bem, mas isso aqui, aí eu nem acho isso aqui muito pecado. Deus não está nem aí com o que eu acho ou deixo de achar. Ele está com a sua palavra. Se está errado, é errado. Ah, mas isso aqui foi lá no passado. Ah, e Deus não sabia que o futuro ia ser como é. Ele é onipresente, irmãos. Ele é onipotente. Vocês acham que ele não sabia como ia ser a nossa geração? Vocês acham que Deus não sabia como ia ser a geração do século 21? Ele sabia muito bem. Mas ele continuou dizendo que o errado é errado. E isso valeu para os lá de trás e vale para nós hoje. Porque a palavra dele não muda. Nunca vai mudar. Embora hoje em dia estão querendo mudar, mas ela não vai mudar. Então, irmãos, é isso, a obediência. Cristão que se diz cristão hoje não quer obedecer. Não quer obedecer. Ah, não, mas eu vou fazer do meu jeito. O nosso jeito, irmãos, é imperfeito, porque é humano, é carnal. Mas o jeito de Cristo é perfeito. Porque Ele sabe aonde nós precisamos ser corrigidos. Ele sabe o que nós precisamos. Por que é tão difícil se submeter a esse Deus? Por que a gente reluta tanto em ser obediente, submisso a Deus? Eu acho assim, uma falta de nós entendermos realmente quem é Deus na nossa vida. Porque nós nos submetemos a homens que têm uma posição superior à nossa. Não nos submetemos? Abílio, você não é submisso ao seu superior? Karina, você não é submissa à sua superiora? Tem que ser, né, irmãos? Porque se não for, o que acontece? Mandado embora, né? Quem que gosta de ficar com um insubordinado? Ninguém gosta. Quem que gosta de conviver com uma pessoa insubordinada? Ninguém. O que acontece? Se você não seguir as regras, você é dispensado. Você não faz mais parte da empresa. Você não faz mais parte daquele local. Por que você acha que você pode ser insubordinado a Cristo e ir para o céu? Eu não obedeço às leis de Deus, mas eu quero ir para o céu. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Mas que lógica é nisso, irmãos? O céu também é um lugar de pessoas obedientes. Jesus, ele foi obediente, diz a palavra, e obediente até a morte e morte de cruz. E se alguém podia se rebelar, era ele. Porque ele não tinha pecado nenhum, não tinha culpa nenhuma, né? Já eu e você não podemos nos rebelar contra Deus, porque somos culpados, sim. Temos culpa. Então, essa maneira de nós vermos como cristãos
desobedientes às leis de Deus, achando que nós vamos ganhar o céu. E aí a questão, somos cristãos? Verdadeiros cristãos? Podemos ser chamados de cristãos? Eu posso dizer que eu sou cristã? Mesmo na essência da palavra. Aqui os discípulos, eles estavam ali pregando o evangelho, fazendo com que a igreja crescesse. E a maneira deles, diz aqui o texto que Paulo e Barnabé, eles ficaram um ano pregando na igreja aqui. Então, eles ficaram bastante tempo ali, pregando a palavra. Então, as pessoas conheceram eles não só pela pregação, mas o viver deles. Como eles eram no dia a dia, como eles se portavam no dia a dia. E aí, então, eles foram chamados de cristãos. Porque a essência deles remetia a Cristo. Então, será que nós hoje somos cristãos verdadeiramente na essência da palavra? Podemos ser chamados de cristãos na essência do que é ser cristão? Ou ainda nós temos que melhorar muito o nosso viver cristão? Nós ainda precisamos ser mais verdadeiros, porque falar, irmãos, é fácil, e a internet prova isso, né? Que todo dia tem alguém lá que fala que é cristão fazendo horrores, aberrações na internet. Mas a essência, né? A gente olha para eles e a gente já sabe, não, eles têm um nome, mas eles não são cristãos. Mas e de nós? As pessoas que olham para nós, o que elas têm falado a nosso respeito? Que nós somos cristãos ou que a nossa essência não tem revelado Cristo? Nós precisamos voltar à essência do ser cristão verdadeiros. Os discípulos refletiam Cristo no falar, no viver e no obedecer. Falar que sou cristão envolve mais do que palavras. Envolve o viver verdadeiramente. Então, eu não preciso falar para as pessoas que eu sou cristão. O meu agir, o meu viver vai falar por mim. E tem um ditado que diz que o que você fez falou mais alto do que suas palavras, né? Então, o exemplo fala mais do que palavras. Aquilo que você reflete no seu dia a dia é que vão testificar se você é cristão ou não. As palavras bonitas, muitas vezes são fáceis de falar, mas o comportamento, o viver, o demonstrar Cristo nas nossas atitudes, como tem sido? Não é fácil? Não é. Não é fácil, mas é possível. É possível. Por quê? Por que é possível, irmãos? Você pode falar assim, sabe por que é possível? Porque Deus, na sua misericórdia, nos deixou o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos capacita a fazer as coisas que carnalmente nós não conseguimos. Como eu citei aqui, mas eu não consigo perdoar. Você consegue, porque o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a perdoar. Nos capacita a deixar, a matar a nossa carne, né? Então Deus, ele sabia da nossa humanidade e que a gente, humano, sem a ajuda de Deus, não ia conseguir vencer. É por isso que ele deixou o Espírito Santo. Também, isso acaba com qualquer desculpa que eu possa ter. Quando fala do fruto do Espírito, né? E lá fala bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio.
Eu sempre falo isso, né? Tem gente, mas eu sou mesmo. Dá 5 minutos em mim. Nossa, me deu aqueles 5 minutos. Pois é, né? Deus acabou com a desculpa dos 5 minutos, quando Ele nos deu o seu Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho domínio próprio. É fruto do Espírito. Domínio próprio. Acabou com a minha desculpa de eu ter 5 minutos. Me deu 5 minutos. Que 5 minutos da onde, meu filho? E o Espírito Santo, a capacidade de nós vivermos um viver cristão, de sermos cristão na essência da palavra, Deus nos deu, através do Espírito Santo. Então, Deus sabia que, humanamente, a gente não ia conseguir sozinho. É difícil, né? Vencer a nossa carne. Mas Deus nos deu o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo não está longe, não está lá no céu, que eu não tenho acesso, não. Ele está dentro de mim. Ele vive aqui dentro de mim. Então não tem como, irmãos. Eu tenho acesso a Ele. Ele, além de tudo, de me ajudar a vencer a minha carne, diz que Ele me ajuda a orar. Olha só, que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito, Ele pega as nossas orações mal feitas e leva elas diante de Deus de forma perfeita diante de Deus. Isso tudo eu tenho. Então, a posição de ser cristão, ela deve ser buscada e ela pode ser alcançada. A questão é, eu quero? A questão não é nem se eu posso, porque eu posso. A questão é, eu quero ser um cristão na sua essência, verdadeiramente, ou eu quero só o nome, mas eu não quero o que envolve ser cristão. Que nós possamos, irmãos, sermos cristãos verdadeiros, na essência da palavra, refletir Cristo no nosso viver, nas nossas amizades, na nossa família, em todos os lugares. Que Cristo seja glorificado através de nós, por sermos verdadeiramente cristãos.